Boa noite. Orador do Grande Expediente reconhece professores com mais tempo de serviço público. Ela veio de surpresa, mas eu acho que representa uma coisa assim que vem com um comprovante de tempo de serviço e que não é uma homenagem simples assim de um político para alguém, mas que é uma coisa que é indubitável porque ela mostra realmente o que a gente fez até hoje. 16 dias de ativismo pautam um fórum de debates no Legislativo. O Brasil é o quinto país em maior número de mortes de mulheres. Nós só ficamos atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E desse total de mortes de mulheres, nós podemos dizer que 72% se referem à violência doméstica e familiar. SESC promove evento online gratuito neste sábado. Chamado Pensamento Giratório, em que 2 grupos estarão conversando durante 1 hora sobre as perspectivas do teatro, a criação de personagens. Em seu último grande expediente do ano, o vereador Alberi Grando reconheceu os professores com mais tempo de serviço público. Veja na reportagem. O orador do Grande Expediente iniciou o seu pronunciamento recordando que sua família, esposa e filhos são professores e que ele mesmo já atuou como educador. Alberi Grando lembrou ainda alguns nomes responsáveis pela sua formação e, como forma de agradecer a dedicação destes profissionais, homenageou os professores com mais tempo de atuação em sala de aula. Se fez uma pesquisa, dos professores que estão há mais tempo atuando na rede pública. Quem sabe não tem deixado claro isso, mas era rede pública, não era privada. E foi escolhido através dessa pesquisa, inclusive com sugestões, pedimos a algumas entidades que nos sugerissem, mas como não era nada assim oficial, a gente não podia nem sequer mencionar as entidades que estão dando sugestões, Mas a ideia foi pesquisar aqueles professores que estão há mais tempo atuando diretamente com os alunos. É isso que nós fizemos. Quem sabe se cometeu alguma injustiça, não duvido que alguém tenha ficado, que já faça mais tempo que esses aqui. Mas eu tenho a impressão que, na média, não. Que eles ali, com certeza, somam a maioria do tempo de professores frente a alunos na rede pública. Ela veio de surpresa, mas eu acho que representa uma coisa assim que vem com um comprovante de tempo de serviço e que não é uma homenagem simples assim de um político para alguém, mas que é uma coisa que é indubitável porque ela mostra realmente o que a gente fez até hoje. E eu chego ainda aqui hoje e conheço 2 vereadores que foram meus alunos aí e amizades, e essa homenagem eu creio que tenha vindo em bom momento. Mas o nosso fato aqui de professores comprava o tempo de serviço, estamos na ativa, trabalhando, e eu creio que foi bom. Eu agradeci o vereador e os demais colegas pareciam estarem contentes também com o fato. O meu sentimento pelo magistério sempre foi assim, com base em leituras, quando criança, meu pai era leitor e deixou muitos livros, já faleceu muito cedo. E esse estudo, assim, o amor pelo livro, pelo conhecimento, também eu adquiri isso, assimilei muito isso, E sempre gostei de leitura, quando criança lia revista em quadrinho e outros livros também, considerado até para livro para maiores, Então eu sempre gostei de conhecer, de ler, de aprender, aprender bastante, Então isso que eu sempre me dediquei muito à escola, nunca tive uma reprovação, até na faculdade e tudo, e pela geografia, porque a geografia também, a minha ideia de conhecer bastante coisa, de aprender sempre coisas novas, lendo e estudando, a geografia foi essa área do conhecimento que me deu bastante noção de tudo um pouco, de conhecer o mundo, e também com isso veio a ideia de escrever, de escrever, porque eu lia a literatura, os escritores, gaúchos, escritores nacionais também, e isso, mas só que foi muito tarde, já
mais de 40 anos que eu fui ter a coragem também de lançar o primeiro livro, mas isso foi muito gratificante, né? Então essa homenagem veio muito a calhar, né? E pela importância do professor, aquele carinho todo dia, né, com a criança, com o aluno, né, gostar de conhecer, de aprender, porque o professor também, ele ensina, mas ele também precisa, né, aprender bastante, né, para poder ensinar. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e desde que eu comecei no magistério, eu senti que era uma missão que eu tinha para cumprir, ajudar os outros, aprender com eles, porque a gente aprende muito. É um exercício de paciência e de amor pelo outro todos os dias. Às vezes a gente não está assim muito disposta, mas a gente vence a barreira e continua, e não desiste. E eu não tenho vontade de parar. E eu sei que um dia não vai demorar muito por causa da idade, eu vou ter que parar. Não me vejo fora da sala de aula. Gosto do que eu faço, gosto de estar no convívio com os alunos. Eu leciono de 6º a 9º ano, são adolescentes, mas é muito bom você ver o progresso que eles têm. E a gente saber que a gente ajuda nesse progresso. Hoje, por exemplo, encontrei uma ex-aluna, ela é mãe de 2 filhos e foi minha aluna. Isso é muito bom para a gente, porque o conviver com pessoas diferentes modifica a gente, né? A gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente aprende diferente. Porque não é só o meu mundinho, é o meu mundo e o mundo deles. Ao mesmo tempo que concede a homenagem, o orador do Grande Expediente expressa a importância de valorizar o profissional. Desta forma, Alberi Grando traçou uma comparação entre os investimentos feitos na educação e na política. Você faz uma grande injustiça aí, né? Todo mundo fala na valorização do professor, entende e aceita que o professor é que nos orienta, nos indica, nos abre os primeiros caminhos, mas na hora de gratificar esse professor, seja financeiramente ou seja moralmente, não se faz. Eu fui um defensor sempre de educação. Acho que educação é que emancipa a pessoa. Ninguém se liberta, ninguém vira gente se não for educada. Não que pessoas que não tenham uma educação mais aprimorada, tipo pós-graduação, doutorado, não tenha valor também. Eu acho que tem valor sim. Mas sem dúvida nenhuma, se tu buscar em qualquer país do mundo, né, tu vai ver que o índice de progresso, o índice de acerto está naqueles países que educam melhor os seus cidadãos. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, o que tem que se fazer? Um investimento maior na educação. Ao mesmo tempo, a gente sente, né, que tá cansativo para o professor, a situação não está muito boa, né? E eu sempre também sou sindicalista e acho que conheço isso, trabalhei, né, no sindicato de professores, e isso, nesse momento também, a gente lembra bastante, né, da necessidade e da casa aqui da Câmara de Vereadores não esgotarem a discussão sobre educação e pela valorização do professor. Isso também é muito importante nesse momento da homenagem, mas também nesse momento da gente buscar ser mais valorizado, né? E a profissão aí está muito desgastante, não está rendendo muito no sentido, e também eu acho que a conjuntura hoje do país ela não é favorável à educação, né, como deveria ser mesmo, principalmente o professor de redes públicas, né, que está precisando bastante de valorização. Eu cheguei a mencionar, quando eu falei ali da questão política, eu realmente não consigo entender isso. O nosso custo com a política, com os políticos, entre eles eu, é muito alta em comparação com o custo que hoje nós temos com o magistério, com as pessoas que nos ensinam tudo. Quem é que não tem certeza absoluta que é um absurdo tu gastar
um valor tão grande para manter um congresso nacional, por exemplo, e as escolas aí precisando de reformas, professores ganhando um salário que dói em pensar. Um professor chegou a me dizer o seguinte, desses que eu entrevistei, conversei, que quando ele chega numa loja, olha que coisa, isso toca na gente, chega numa loja e diz que é professor, nota que a pessoa se retrai. Agora, eu como médico nunca tive isso, pelo contrário. Se eu falar que sou médico na loja, normalmente eu sou bem tratado. Por que o professor não é bem tratado? Porque todo mundo sabe que o professor ganha pouco. É só por isso. Então isso me tocou muito, essa manifestação de uma professora, diga-se de passagem. E depois do intervalo, você vai ver como foi o Fórum de Debates do Legislativo. Em pauta, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Estamos de volta para divulgar uma atividade que será realizada neste sábado de forma online. Quem tem os detalhes é o agente de Cultura e Lazer do SESC. Trago um convite para vocês, o convite do Palco Giratório, esse projeto nacional existente há mais de 20 anos, o maior projeto de difusão das artes cênicas do Brasil, desenvolvido pelo SESC. O nosso convite é para este sábado, dia 27, às 19 horas, chamado Pensamento Giratório, em que 2 grupos estarão conversando durante 1 hora sobre as perspectivas do teatro, a criação de personagens, também sobre os seus espetáculos, né, o interior do grupo Bagaceira do estado do Ceará, um grupo artístico existente há décadas, né? Juntamente com o nosso grupo aqui de Passo Fundo, o Núcleo Rindo à Toa, com os artistas Márcio Meneghel e Elisandra Assunção. Esse encontro ele é gratuito, as inscrições podem ser ainda realizadas, né? E você encontra todas as informações no Facebook do SESC Passo Fundo ou no Instagram. O encontro ele vai ser realizado pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom, e esperamos a todos para que juntos a gente possa discutir e ampliar o nosso conhecimento sobre as artes cênicas do Brasil. O Jornal da Câmara apresenta agora um resumo do Fórum de Debates, promovido ontem pelo Legislativo Municipal. O tema desta edição foi os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A mediação ficou por conta da vice-presidente Janaína Portela. O Brasil é o 5º país em maior número de morte de mulheres. Nós só ficamos atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E desse total de mortes de mulheres, nós podemos dizer que 72% se referem à violência doméstica e familiar. Podemos dizer também que no mundo, 90% das pessoas têm alguma forma de preconceito contra as mulheres. Na América Latina, a pior situação está no Equador, em torno de 93%. No nosso caso, no Brasil, esses índices chegam a quase 90%. Podemos dizer que o desemprego no Brasil atinge em torno de 16%, quase 17% das mulheres, enquanto nos homens esse valor chega a 11%.
15,1% dos homens e somente contra 19%, olhem a diferença, né, das mulheres, possuem ensino superior completo. As mulheres estudam mais que os homens. E, no entanto, elas são menos citadas nas referências bibliográficas dos trabalhos acadêmicos. Entrando especificamente nas questões que envolvem a violência doméstica e familiar, é muito interessante dizer que essa dependência financeira nos preocupa muito. Nós podemos dizer que a cada 4 mulheres que sofrem violência doméstica, uma não denuncia o agressor justamente por depender financeiramente dele. Nós precisamos começar a pensar no que significa essa dependência financeira. Precisamos pensar em desenvolver projetos que trabalhem com a autonomia financeira dessas mulheres e que se pense, então, em empregabilidade para a mulher vítima de violência doméstica. E aí está, sim, a importância das políticas públicas, né? Que elas possam ser desenvolvidas a partir dessa realidade que assola o nosso país. Quando se fala em feminismo, em direitos das mulheres, é importante sempre a gente destacar que o feminismo, ele objetiva a igualdade de gênero. O machismo, para quem não tem muita noção do que se traduz, ele é a sobreposição do homem em relação à mulher. E o feminismo não é isso. Ele não objetiva sobrepor a mulher aos homens, mas sim igualdade. Igualdade, inclusive, no trabalho, né, professora? Porque a gente tem capacitação para ocupar os mesmos cargos. 83 mulheres mortas no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um dado que sempre vai me chocar, porque trabalhamos diariamente para a proteção das mulheres, mas por mais que o nosso esforço ele exista, por vezes a gente não consegue dar toda a ajuda que essa vítima precisa, né? Nós tivemos, então, um aumento nos casos de feminicídio consumado no estado do Rio Grande do Sul, 83 para 67. Nós, Passo Fundo, estamos na contramão dessa estatística, ainda bem, e claro que isso se deve, sim, da atuação da nossa sociedade, atuação da Câmara de Vereadores, no sentido de divulgação e proteção das mulheres, com divulgação de canais para as denúncias, e através desses fóruns que acabam divulgando informações para que essas mulheres possam recorrer à proteção. Nós tivemos uma diminuição nas tentativas de feminicídio, então, no estado, de 261 para 212. Os crimes. 35% dos feminicídios são praticados com arma de fogo. 22,9% com arma branca. A realidade de Passo Fundo, ela também difere um pouco da do estado. A maioria dos feminicídios praticados no Rio Grande do Sul são com armas brancas, facas de cozinha. Então, são os instrumentos que acaba que os agressores têm mais à mão e acabam praticando esse crime tão cruel. E efetivamente a utilização de arma branca, ela é um tanto violenta e com certeza isso traumatiza a família da vítima, traumatiza os filhos, porque com certeza esses filhos normalmente eles presenciam essas agressões, né? E eu sempre falo, o ambiente que deveria ser o nosso local seguro, a família, o lar, por vezes em 4 paredes, quantas coisas ocorrem, quantas situações ocorrem e que a mulher silencia no objetivo de proteger os filhos, de proteger a unidade familiar. Muito se avançou com as questões religiosas, a legislação veio e operou a viabilização da separação, que hoje já é rotineiro nós falarmos, mas cidades do interior ainda trabalham ou trabalhavam com uma pecha, com uma questão que a mulher ficaria à mercê, né, da sociedade por se separar, por ter sofrido violência, por decidir romper com o ciclo de violência. Mas nós só conseguimos mudar isto culturalmente e na sociedade como um todo
quando nós trabalhamos políticas de educação, de informação e principalmente hoje a quebra daquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim a colher, deve ser denunciado, porque por vezes as mulheres elas não conseguem fazer a ruptura desse ciclo. Ouvimos muitos relatos de mulheres vítimas de violência. Inúmeros casos foi nos relatado, conversado, e por inúmeros motivos, né? Eu acho que um dos maiores motivos ainda é a questão de homens alcoólatras, chegavam em casa alcoolizados, drogados, e aí batiam em suas esposas. Pegando tudo isso, pegando todo esse gancho, nós imaginamos, eu quero também cumprimentar aqui a doutora Andressa Sentini, que nos ajudou, nós decidimos aí fazer um projeto de lei, né, encaminhado ao Executivo Municipal, que chama o Fundo Municipal de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência. Uma contribuição desta casa, da Câmara de Vereadores, eu sempre digo isso, indicação desse vereador, mas foi a casa que mandou ao Executivo, e o prefeito Pedro Almeida, com a sua sensibilidade, sabendo da importância desse projeto, mandou aqui para a nossa casa, que na próxima semana, né, será votado aqui, certamente será aprovado. O Fundo Municipal de Amparo à Mulher Vítima de Violência, eu venho dizendo aqui aos colegas, que vai ser um guarda-chuva, né, de todos os projetos que tem, né, aqui da Câmara de Vereadores, que tem no nosso Executivo Municipal, e os futuros projetos também. Porque o Fundo Municipal, ele vai captar recursos, tanto da área privada, como também da questão da área pública, né, para poder manter a mulher, né, essa mulher vítima de violência. Assista ao Fórum de Debates na íntegra em nosso canal no YouTube ou na página da Câmara de Vereadores no Facebook. Uma boa noite e um ótimo final de semana.